bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Esse é mais um Responde Mikan, e se você quiser participar dos próximos, é só ficar de olho aqui na aba Comunidade do YouTube e nas minhas redes sociais, porque sempre que eu vou gravar um Responde Mikan, eu aviso, peço as perguntas de vocês e tudo mais. Vocês mandaram muita coisa, então vambora! Cipriano perguntou aqui na aba Comunidade: Oi Mikan, como funciona o seu hábito de leitura? Um período fixo todo dia? Adoro seus conteúdos, um abraço. Um abraço, Cipriano, muito obrigada pelo seu comentário. E eu não tenho muito bem uma rotina de leitura, um hábito de leitura. Eu gosto muito de ler, mas é uma coisa que eu sinto muita falta no meu dia a dia. Normalmente, eu sento pra ler nos meus momentos livres, assim, de uma forma meio aleatória. Tipo, me dá vontade de ler um livro e eu sento e leio. E o que eu mais gosto de fazer é sentar num cantinho e ler por várias horas seguidas. É a minha forma favorita de ler. Ou então ler antes de dormir, por exemplo. Só que eu sei que muita gente lê antes de dormir pra ficar com aquele soninho e tudo mais. E comigo isso não funciona muito bem. Normalmente eu me envolvo muito na leitura e aí acaba que eu vou dormir mais tarde do que eu iria se eu não tivesse lido. Então esse não é um truque que funciona muito bem pra mim. Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que lê pela manhã, sabe? Que começa o dia tomando um cafezinho e lendo um livro e tudo mais, mas eu confesso que o celular meio que dominou minha vida e tá ocupando esse tempo que poderia ter sido usado pra leitura. Então eu tô lendo bem menos do que eu gostaria, sendo que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, mas essa leitura tem ficado meio restrita a momentos específicos em que eu penso, tá, agora eu vou ler isso aqui. E aí eu fico horas e horas. Sendo que eu acho que se eu lesse um pouquinho todos os dias, eu leria muito mais do que só nesses momentos, sabe? Se somar tudo isso, eu acho que eu leria bem mais. Você que tá assistindo esse vídeo, como que é a sua rotina de leitura? Você tem alguma rotina de leitura ou você é tipo eu? Comenta aqui porque eu quero saber também. Aproveitando que eu falei desse assunto, tem uma pergunta que Bruna Mas mandou ali no Insta, que diz assim: você cuida do seu tempo de tela e redes sociais mesmo trabalhando com isso? E isso é um desafio, viu, Bruna? Porque já é um desafio, acho que pra todo mundo, né? Eu acho que as redes sociais acabaram dominando muito o nosso tempo, né? Não sei se você que tá assistindo também passa por isso, mas eu sinto que o tempo todo eu tô fazendo alguma coisa em telas, né? Principalmente na tela do celular. Quando é a TV ou o computador pra trabalho, ou então quando eu tô jogando videogame, eu confesso que não me importo tanto assim. Mas quando eu fico um tempão mexendo no celular, meio a troco de nada, eu me sinto meio mal, sabe? Eu sinto que eu tô jogando o tempo fora. E não é nem por uma sensação de não estar sendo produtiva, apesar dessa sensação existir também, mas é porque eu sinto que eu não tô descansando de verdade. Se eu pelo menos estivesse perdendo aquele tempo, entre muitas aspas, tá, gente? Porque não trabalhar não é perder tempo. Mas se eu estivesse usando aquele tempo de uma forma que não é necessariamente produtiva, mas eu estivesse descansando, estaria tudo bem, sabe? Se eu estivesse fazendo alguma coisa que realmente vai ser bacana pra mim, pro meu lazer e tudo mais. Mas às vezes eu vejo que eu tô só scrollando, eu tô só passando ali a tela do celular, e eu percebi que isso tem aumentado nos últimos tempos e eu tô tentando diminuir. Queria saber como tá sendo com vocês e tudo mais. Mas assim, uma coisa que me ajudou muito foi aqui no YouTube eu não ver os YouTube Shorts, porque eu percebi que eles estavam me prendendo muito, sabe? E eu tecnicamente não gosto muito de ficar vendo vídeos curtos, mas eles são tão rapidinhos e tudo mais, e o YouTube tem feito no aplicativo de celular um formato que joga eles logo na sua cara, assim, e eu acabo clicando em um e quando eu vejo eu já tô há 20 minutos passando pelos vídeos, sabe? E eu sei que isso é um tempo que não volta pra mim e também normalmente não me traz muita coisa, sabe? Eu não me sinto bem de assistir. Se eu tivesse usado esses 20 minutos, meia hora pra jogar videogame, eu ainda estaria vendo tela, mas pra mim é uma coisa muito diferente, sabe? Eu me sinto muito mais descansada, muito mais de boa quando eu tô jogando, quando eu tô fazendo uma coisa que eu escolhi fazer, do que quando eu tô com o cérebro meio desligado, só passando a tela pra ver vários vídeos. Eu não sei, eu tô com essa sensação ultimamente e eu sinto que eu quero reduzir um pouco o meu tempo de tela nesses casos, sabe? Eu quero passar menos tempo nas redes sociais e também nos vídeos curtos, né? Assistindo vídeos curtos, mas como a própria pergunta fala, né? Isso tem um certo conflito com o meu trabalho, né? Eu trabalho com redes sociais. E aí, como que eu faço, né? Eu acho que eu acabo usando um pouco o meu trabalho como uma desculpa para usar tanto o celular. Eu acho que eu poderia usar muito menos e ainda fazer bem o meu trabalho. Sair completamente das plataformas é impossível nesse momento. Eu acho que não dá para eu fazer isso porque eu preciso criar para elas e até certo ponto eu também preciso usar essas plataformas para saber o que tá sendo feito. Não preciso usar o tempo todo, não preciso ser uma viciada em vídeos curtos, não preciso ficar lá o tempo todo nas redes sociais, mas eu preciso
preciso ter alguma noção do que tá sendo falado, e eu também tenho feito bastante uma coisa nos últimos tempos que tem sido bem bacana, mas também aumenta meu tempo de tela, que é responder bastante as mensagens e os comentários que eu recebo lá no Instagram. Isso tem sido muito legal, eu tô criando uma conexão mais próxima com a minha comunidade e eu acho isso ótimo, mas ao mesmo tempo isso faz com que eu fique bastante tempo do dia no Instagram. Então eu sinto que eu preciso me organizar um pouco com isso pra talvez limitar esse tempo, e eu vou acabar passando o mesmo tempo, só que concentrado em um momento do dia, sabe? Então em vez de, a cada vez que eu entro eu fico lá 5 minutinhos respondendo, eu pego meia hora do dia e fico respondendo vários comentários de uma vez. Ou 1 hora do dia e eu respondo vários comentários e faço uma pesquisa do que tá sendo dito. Eu não sei, eu preciso estruturar isso e aceito sugestões, tá? Porque realmente é uma coisa que tem me incomodado. Eu acho que eu tô ficando muito tempo no celular e é um tempo que eu poderia estar fazendo literalmente qualquer outra coisa. Inclusive, né, se a gente for pensar no negócio da lógica da produtividade, não sei o quê, eu poderia estar consumindo mais filmes, mais séries pra poder comentar aqui no canal. Eu poderia estar escrevendo roteiro. Eu poderia estar fazendo várias coisas aqui pro canal, em vez de ficar vendo vários vídeos curtos que às vezes nem são o que eu tô querendo ver naquele momento. Por que eu tô falando disso, da lógica da produtividade e tudo mais? Porque um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado A Armadilha da Produtividade no Lazer, e eu falo bastante dessa coisa da gente se pressionar pra usar o nosso tempo livre de uma forma que seja útil, entre aspas, né? As pessoas que querem ver determinado filme, lançamento muito rápido só pra poder colocar no Letterboxd, que querem completar logo a série, ver todos os episódios e tudo mais. Eu não tô falando exatamente disso aqui, mas eu acho sempre importante colocar um asterisco no que eu tô falando, pra não cair nesse discurso também de que, nossa, eu poderia estar vendo tantos filmes e séries e fazendo tanta coisa. Eu acho que não teria problema não usar esse tempo pra ser mais produtiva. Eu poderia fazer qualquer coisa, mas a questão é escolher fazer isso, né? Ser intencional no que eu faço. E eu sinto que eu não tô sendo muito intencional. Eu acho que meu tempo tá sendo controlado pelos algoritmos. Não sei, queria saber o que tá rolando com vocês nesse aspecto. Se vocês sentem coisas parecidas, se isso é uma noia minha como uma pessoa que trabalha com criação de conteúdo. Bora conversar nos comentários. Aqui no Insta também, Divide Leandro perguntou: Mi, vem outro podcast de cinema por aí? Olha, nada previsto, mas eu adoraria, eu acho. Eu tenho muita saudade de fazer podcast. Tenho saudade do Rodor Cavalo, que é o podcast que tá parado, que eu tenho com a Flávia Gazi. Mas eu também tenho muita saudade de ter um projeto falando de cinema, com mais frequência e tudo mais. Até uns anos atrás eu participava do Cena Aberta, que era o podcast ali no G-Show, e eu fazia com o Max do Entre Planos e o PH Santos, e era muito divertido fazer o podcast, e era muito legal estar com eles ali, ter as discussões com eles. Eu acho que me fazia muito bem, eu acho que o público gostava, e também era uma forma de acompanhar os lançamentos que não era muito pesada, sabe? Apesar de ser puxado fazer o podcast, porque eram 2 episódios na semana, era bacana acompanhar da forma que a gente fazia. A gente não cobria todos os lançamentos, mas a gente cobria alguns dos principais, e eu sentia que eu tava sempre bem atualizada, sabe? Então eu sinto bastante falta de fazer alguma coisa desse tipo, mas eu não tenho nada planejado, tá, pessoal? Talvez um dia, quem sabe. E aí, gente, recentemente eu mostrei aqui no canal a Texture Vest da Insider, né? E eu comentei que ela tem o mesmo tecido da Wingsuit, que é texturizado por fora e super macio por dentro. Então hoje eu vim gravar de Wingsuit mesmo. Eu amo essa peça da Insider, eu tenho ela em 2 cores por enquanto, tem nesse azul e tem também a Off-White. Pra mim, a Wingsuit é o combo perfeito entre estilo, conforto e praticidade. Mas o que eu mais gosto mesmo é a silhueta, porque eu tenho vários casacos e moletons aqui que são super confortáveis, mas que pra usar em um look mais arrumado não dão muito certo. Às vezes fica sobrando aquele volume de tecido na parte do quadril, sabe? O que não acontece com a Wingsuit. O design dela é todo equilibrado, com uma altura perfeita pra evitar esse volume extra. E ainda tem esse caimento que é todo bem estruturado. E tudo isso sendo super confortável pra qualquer tipo de rolê. Se eu fosse você, eu aproveitava pra comprar essa e outras peças da Insider agora, porque setembro é o mês do cliente e o site da Insider tá cheio de promoção. Fora que tem um desconto exclusivo com o meu cupom MICAN, assim como tá escrito na tela, MICAN com 3 N's no final. Com o mês do cliente, somando o meu desconto com os do site, você pode chegar em até 50% off. Se você clicar no link aqui na descrição, o meu cupom já vai direto pro seu carrinho, então bora aproveitar e muito obrigada Insider por patrocinar esse vídeo. Eu vou juntar 2 perguntas agora que eu acho que dialogam entre si. Uma é de Stephanie Bru, que mandou lá no Insta: não sei se começo os livros de Gelo e Fogo mesmo tendo visto as séries. É tão diferente assim? E a outra é de Rob Damascus, que diz: acredita na esperança de GOT ter um final, entre parênteses, livros. Vamos conversar sobre essas 2 coisas, tá? Primeiro que a resposta é sim pros 2, tá? Eles são extremamente diferentes e sim, eu acredito na possibilidade de um final. Mas eu acho bastante curioso como a gente às vezes acaba colocando em lugares muito equivalentes
diferentes o que é o material original e o que é a adaptação. Cada um é uma obra diferente, na minha opinião. Eu acho que as Crônicas de Gelo e Fogo são muito diferentes de Game of Thrones em diversos aspectos. Lógico que a gente tem coisas extremamente parecidas, afinal, é uma adaptação, mas mesmo quando a série foi extremamente fiel aos livros, ela deixou muita coisa de lado, justamente porque são livros muito grandes, com muitos personagens, muita coisa rolando ao mesmo tempo. Mesmo no tempo de ouro de Game of Thrones, nas suas primeiras temporadas, ela ainda era uma série que fazia várias escolhas de adaptação que acabavam deixando parte do que tem nos livros de fora. E eu já volto nisso de vale a pena ler ou não, mas eu queria só comentar que tem na pergunta, né? Acredita na esperança de GOT ter um final? E entre parênteses, livros. E assim, eu tô sendo muito preciosista, eu entendi o que Robbie disse, tá? Mas é que eu acho que é bem legal a gente ver como foi dito isso. Tem um livro que se chama A Game of Thrones, que é o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, foi traduzido pra cá como A Guerra dos Tronos, mas GOT, Game of Thrones, é o nome da série da HBO. Os livros são As Crônicas de Gelo e Fogo. Por mais que a gente fale de vez em quando pra facilitar a comunicação, os livros de GOT, porque GOT e tudo mais, George R. R. Martin, o autor de GOT, ele não é o autor de GOT, ele é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu acho que essa distinção é bastante importante, porque esses tempos agora teve toda uma treta sobre o George R. R. Martin. Eu comentei no Responde Mikan anterior que teve um painel e que falaram que era o Brandon Sanderson que ia terminar os livros dele e tal. E eu cheguei a postar um corte disso no Insta e eu fiquei meio abismada com os comentários que vieram, foi um negócio muito louco e talvez isso vire tema de algum vídeo um dia, não sei. Mas uma coisa que me interessou muito nesses comentários é que tinha várias pessoas falando sobre o final de GOT. Tipo, então aí GOT vai ficar sem final. Não, gente, as crônicas, se talvez ele não escrever os livros, as crônicas vão ficar sem final. GOT teve um final. Pode não ser o final que as pessoas gostaram, mas tem um final. A série terminou, ela foi concluída. Ela não foi cancelada na 6ª temporada, como tem aqueles memes que falam e tal. Ela teve o seu final. E ele é um final que eu já discuti bastante aqui no canal. Tem todos os vídeos da autópsia Game of Thrones que eu falei e tudo mais. E eu sei que a pergunta não é sobre isso, tá? Mas é que eu acho que existe sim uma mistura muito grande entre essas duas mídias que faz total sentido, porque sim, elas são versões da mesma história, mas isso não quer dizer que o fim dos livros vá ser o fim de GOT. Da mesma forma, se você já viu tudo de GOT, se você já viu Game of Thrones inteira, ler os livros das Crônicas de Gelo e Fogo vai ser uma experiência, sim, muito diferente. A pergunta de Stephanie Bru é se é tão diferente assim ler os livros das Crônicas depois de ter visto a série, e na minha opinião, é sim totalmente diferente. Você vai ter, sim, momentos muito parecidos lá, mas os personagens, mesmo eles em nome sendo os mesmos, só o fato de os capítulos serem escritos num formato de ponto de vista já muda muito, na minha opinião. Eu falo bastante no Rodor Cavalo sobre os capítulos da Sansa, por exemplo, que dão diversas camadas a mais pra ela em relação ao que a personagem é ali na série. A gente consegue ver o que a personagem tá pensando, e isso é muito importante quando se trata de uma garota jovem que tem que manter as aparências em um lugar como a corte em Porto Real. Ela não pode falar o que ela tá pensando, ela não pode se expressar tão bem, e ela tá sozinha na maior parte do tempo, ela não tem aliados com quem desabafar. Então isso faz com que a série tenha um pouco mais de dificuldade de mostrar pra gente o que tá rolando com a Sansa em relação ao livro. Isso não quer dizer que a série não tem algumas vantagens em relação aos livros também. Cada mídia é uma mídia, mas a experiência de leitura, na minha opinião, é completamente diferente da experiência de ver a série. E agora, voltando pra pergunta de Robbie, agora sim respondendo mesmo o que foi perguntado, porque eu usei a pergunta um pouco pra complementar a outra, eu acredito que sim, um dia vai ter um final. Não sei quando, não sei mesmo se vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Eu não acho que dá pra ficar fazendo aposta de, tal dia, tal mês e tal ano vai sair o livro exatamente, e aí vai sair o 7º livro exatamente um ano depois. Eu não sei, cara, eu não sei quando e se esses livros vão sair, mas eu acredito que sim, vai ter um final. Por que eu acredito que vai ter um final? Porque o autor dos livros disse que ele pretende escrever esse final, e que por mais que ele esteja demorando, ele ainda tá trabalhando nisso. Eu não vejo motivo pra ficar duvidando do que ele fala. Tem gente que diz, ele já se desinteressou há muito tempo e ele não quer mais escrever. É mais fácil falar a verdade e dizer que ele não quer escrever logo. Eu acho tão interessante porque, na minha opinião, a solução já tá na própria fala da pessoa. É tão mais fácil ele falar que não quer escrever? Pois é, se é tão mais fácil ele falar que não quer escrever, e se, de acordo com essas pessoas, ele não quer mais escrever, se é tão mais fácil, ele já teria dito que ele não quer mais escrever. O cara é rico, ele tá com um monte de contrato de licenciamento, ele tem muitas outras coisas na carreira dele que ele ainda quer fazer, claramente. Ele quer fazer outras coisas também. E muitas coisas que ele tá fazendo, muitos
muitos projetos pessoais, muitos projetos profissionais, ele não precisa necessariamente escrever esses livros. Então, sim, ele poderia muito bem dizer, ó, galera, acabou aqui, não quero mais fazer. Não tem motivo pra ele ficar se explicando o tempo todo, dizendo que ele quer fazer, que ele tá atrasado, mas que ele ainda tá trabalhando nos livros, se ele não estiver realmente fazendo isso. Eu acho que essas teorias da conspiração se desmentem de formas muito fáceis, sabe? A explicação mais simples e mais eficiente, na minha opinião, é que o cara demora, ele tá demorando. Ele sim se envolve com vários outros projetos, ele teve vários momentos em que ele ficou enrolado e ele continua enrolado até hoje. Mas, pelo que ele diz, existe sim uma intenção de continuar escrevendo, e eu acho que enquanto ele tiver essa intenção ainda, eu acredito que os livros vão ter uma continuação. Queria saber o que vocês acham aqui nos comentários, mas eu queria pedir pra evitar comentários que, na minha opinião, são bem de mau gosto, como, ele vai morrer antes de terminar os livros, não sei o quê. Gente, o George R. R. Martin é sim idoso, mas ele ainda não chegou nem aos 80 anos. Eu acho que ficar chutando quando ele vai morrer ou não é bastante de mau gosto. E assim, sinceramente, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Pessoas muito novas, artistas muito novos morrem o tempo todo. Então não é necessariamente porque o George R. R. Martin é mais velho que a gente tem que ficar fazendo bolão de quando que ele vai morrer. Porque muitos autores mais novos não puderam concluir as suas obras. E isso é uma coisa muito triste. Então acho que às vezes existe até um prazer das pessoas de dizer que ele vai morrer antes de concluir a obra. Sendo que, assim, na minha opinião, não faz nem sentido falar isso. Qualquer um pode morrer a qualquer momento. Eva te perguntou lá no Insta, o que achou do trailer de A Noiva? Cara, eu gostei do trailer. Pra quem não sabe, esse filme chamado The Bride, né, A Noiva, é o novo filme da Maggie Gyllenhaal e ela vai fazer uma releitura da Noiva de Frankenstein, só que no estilo mais de ação, aventura, meio Bonnie e Clyde, sabe? E eu gostei bastante do trailer, principalmente a parte visual dele, esse elemento, assim, da maquiagem preta que acaba se repetindo em outras partes do trailer. E eu gosto quando o trailer não entrega tanto assim a história do filme. Eu não sou uma pessoa que se importa muito com spoiler, tá? Mas tem alguns trailers que acabam contando praticamente tudo que vai rolar no filme. E nesse caso eu acho que eles conseguiram passar mais a vibe e não focar tanto assim na trama. Eu gostei bastante, mas vamos ver como que vai ser o filme mesmo, né? Se eu não me engano, ele vai sair ano que vem, então tem um tempinho aí ainda. Inclusive, a gente tá num momento meio Frankenstein, né? Porque no fim de 2025 agora, se eu não me engano, vai sair o Frankenstein do Guillermo del Toro, que já saíram as primeiras críticas dele até, e eu escrevi um texto a respeito disso na minha newsletter. Vou deixar o link aqui na descrição. Caso você não saiba, eu tenho uma newsletter agora. A periodicidade dela não tá definida ainda, eu tô mandando conforme eu tenho tempo de escrever os textos, mas eu criei a newsletter pra falar de assuntos que às vezes eu quero comentar, mas eu não tenho como fazer um vídeo inteiro a respeito, ou então se eu for fazer um post nas redes talvez vá demorar e tudo mais, então eu quero ter esse espaço pra escrever e tem sido bem bacana. E na newsletter eu falei sobre algumas críticas que saíram ao Frankenstein do Guillermo del Toro, porque ele já estreou em festival e tudo, e alguns críticos já soltaram seus textos a respeito dele. E um texto específico acabou criticando coisas que o filme do Del Toro fazia que eram semelhantes ao livro, ao romance original da Mary Shelley. E meio que tava reclamando que ele tinha essas características e que ele não lembrava tanto assim algumas características dos filmes ali da primeira metade do século XX, que são aquela representação mais clássica do Frankenstein. E aí eu fiz esse texto falando sobre, mas qual que é o verdadeiro Frankenstein? O que a gente conhece como Frankenstein ou não? Será que as obras que são feitas depois de adaptações muito clássicas têm que seguir essa mesma representação? Será que elas podem tomar outras liberdades, adaptar de outras formas? Eu gostei bastante de fazer, eu falei de Frankenstein, falei de Drácula, que também tem muitas adaptações, né? E que algumas coisas que foram decisões criativas de adaptações específicas acabaram se tornando meio que cânone, de certa forma. Enfim, eu gostei bastante de fazer esse texto e eu acho bacana trazer isso aqui, porque A Noiva é um filme que também vai falar de toda essa temática de Frankenstein, vai falar da criatura, vai falar da noiva, mas pelo que pareceu, vai sair bastante do que a gente esperaria de uma adaptação mais direta, né? Realmente é uma reimaginação, assim, da história. E eu acho até que nesses casos existe um pouco mais de liberdade, dá pra sair um pouco mais, porque não vão esperar tanto uma coisa tão direta, não sei. Queria saber a opinião de vocês, mas eu tô bastante empolgada pra ver tanto A Noiva da Maggie Gyllenhaal quanto o Frankenstein do Guillermo del Toro. Eu acho que vai ser muito bacana. Tem várias perguntas específicas sobre um jogo, que é Hollow Knight Silksong, perguntando o que eu tô achando de Hollow Knight Silksong, dizendo que amou o jogo. Aí tem o Brenner no Instagram falando Guaraná, que eu já vou explicar, e Birubidu também no Insta perguntando, já zerou Silksong? Como foi a experiência? Gente, não zerei Silksong ainda, eu tô muito longe disso, mas eu peguei o jogo já. É que realmente esses últimos tempos foram muito bizarros na minha vida, eu perdi o controle da minha vida completamente, então eu mal tô conseguindo tempo pra dormir, imagina jogar videogame. Infelizmente
infelizmente, porque eu queria muito. E eu até falei no começo do vídeo que eu tô perdendo muito tempo no celular, e eu confesso que eu queria trocar todo esse tempo que eu perco no celular jogando Silksong, porque o jogo tá muito legal. Mas eu realmente tô bem no comecinho ainda, porque além de ter pouco tempo pra jogar, eu sou muito ruim, né, gente? Eu acho que eu já falei sobre isso no meu vídeo de Hollow Knight, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas eu sou uma pessoa muito ruim, porém bastante persistente nos jogos. Então, Hollow Knight é um jogo que é relativamente difícil, né? Ele é desafiador. Não acho que é difícil a palavra. Ele é desafiador e eu acabo morrendo bastante no jogo, mas eu insisti bastante e foi muito legal. A experiência de exploração de Hollow Knight foi uma coisa maravilhosa, tanto que ele é um dos jogos que eu fiz vídeo aqui no canal. Inclusive, eu acho muito legal que várias pessoas comentaram que jogaram Hollow Knight por minha causa, então agradeço demais. E agora, depois de muitos anos, foi lançado o outro jogo de Hollow Knight, que é Hollow Knight Silksong, no qual a gente joga com a Hornet, que é uma personagem que aparece em Hollow Knight, ela é muito importante na história, e agora a gente vê a história dela. E aí já deixa eu explicar por que tem essa pergunta, Guaraná. Porque a Hornet solta alguns sons, né, as falas dela e tudo mais, quando a gente tem a batalha contra ela no Hollow Knight, e ela fala algo que parece Guaraná, então tem esses memes dela segurando a latinha de Guaraná. Eu acho muito fofo, mas enfim, tô jogando Silksong, ainda tô bem no começo, então não sei se vai ter vídeo algum dia. Assim, né, Elden Ring eu nem terminei ainda, eu tô há anos jogando Elden Ring. Sabe-se lá quando eu vou terminar de jogar Silksong, se eu vou ser capaz de terminar, porque sim, o jogo tá bastante difícil também, bastante desafiador. Tem até gente falando que tá desafiador demais e tudo. Eu ainda não sei, eu preciso seguir o jogo pra formar uma opinião sobre isso, porque tem o fator que, assim, eu sou ruim também, então eu não sei o quanto que é só eu sendo ruim ou o quanto é, putz, essa parte tá difícil mesmo. Mas assim, o que eu já posso dizer por enquanto desse pouco que eu joguei, das primeiras horas, assim, ele tá lindíssimo e muito divertido em vários aspectos. Tô gostando muito dos personagens que eu já encontrei. Algumas batalhas de chefe eu achei incríveis, apesar de serem desafiadoras. E a exploração tá daquele jeitinho que eu gosto do Hollow Knight, que é você descobrir segredinhos ali, você liberar um poder novo e você poder desbloquear outra parte do mapa que você não tinha acesso antes, que é aquele classicão do Metroidvania, né? Esses jogos que você vai liberando o mapa conforme você desbloqueia novas habilidades. Então, por exemplo, eu peguei uma habilidade mais recentemente que faz com que a Hornet consiga meio que planar no ar, assim. Ela consegue segurar um pouco o pulo dela e aí você vai mais longe com esse pulo. Ou se tem alguma corrente de ar pra cima, você consegue meio que surfar essa onda e você vai lá pra cima com ela. Então você consegue acessar lugares que estão mais no alto graças a isso. Mas eu não tenho ainda, por exemplo, uma habilidade que me deixa segurar na parede. Então tem alguns lugares que eu sei que eu vou ter essa habilidade, porque joguei Hollow Knight e em muitos Metroidvanias você tem habilidades parecidas com essa, que você vai segurando assim na parede, você vai pulando e consegue chegar lá no alto. Eu ainda não tenho isso, eu vou ter que ficar explorando o mapa pra encontrar. Inclusive, não me digam onde tá, porque eu quero descobrir sozinha. Então tá sendo muito legal jogar dessa forma, e algo que eu tô achando bem bacana também é que, apesar de eu falar muito de Hollow Knight, eu consumir muita coisa sobre Hollow Knight, e eu tá há anos falando sobre Silksong e consumindo vídeos sobre isso e tudo mais, eu sinto que as pessoas estão vivenciando esse jogo de uma forma muito individual. Acho que justamente por causa da dificuldade, talvez, as pessoas estão muito em ritmos diferentes. Tem a galera que já zerou, já fez 100 e tantos % e tal, mas eu vejo que as pessoas mais dia a dia, assim, vamos dizer, que é o pessoal que tá jogando mais casualmente e tudo mais, às vezes fica parado muito tempo em determinada parte do jogo, em determinado chefe, então meio que cada um tá tendo uma experiência bem diferente e tá demorando pra zerar o jogo. E eu acho isso ótimo, porque isso quer dizer que um dia, quando talvez eu terminar o jogo, eu vou ter uma jornada completamente diferente das outras pessoas, então a gente vai poder trocar essa ideia, como acontece no Hollow Knight também. Você vai por uma área, a pessoa vai por outra e tal, vocês fazem caminhos completamente diferentes ali na história. Mas além disso, eu acho que é legal porque eu não tô muito acompanhando o que tá acontecendo na jornada das outras pessoas, justamente porque às vezes elas vão mencionar um ponto no jogo que eu não faço a menor ideia, porque eu ainda não cheguei lá e tudo mais. Então tá sendo bem bacana ver como não é uma coisa que virou o assunto e todos estão falando das mesmas coisas ao mesmo tempo. Tem vezes que eu vejo um post que eu sei que é de Silksong, mas eu não sei muito de qual parte que é e tal, e eu tô achando ótimo isso. Apesar de eu falar que eu não ligo pra spoilers de filme, essas coisas, eu realmente tô tentando evitar muitos spoilers do jogo, porque eu acho que parte da graça de Silksong é você descobrir, você ser surpreendido. E às vezes de uma forma meio ruim, né? Porque eu sei que tem várias armadilhas e tudo mais no jogo, assim como tem no Hollow Knight, mas isso faz parte da experiência também. Tem uma coisa que eu não curti muito no jogo por enquanto,
tanto, pelo menos nessa parte que eu tô, que é a forma que Silksong lida com seu dinheiro, né, com as moedas do jogo. Porque em Hollow Knight você tinha uma moeda, né, que você ganhava conforme você derrotava os inimigos, você ia juntando o gel, né, Geo, que eram aquelas que você usava pra comprar os itens e tudo mais. E em Silksong você tem duas moedas diferentes, você tem os rosários e tem os Shell Shards, que eu não lembro exatamente como traduziram, mas que são basicamente as carapaças ali dos inimigos que você derrota. Então, normalmente, os inimigos te dão esse item chamado Shell Shard e os rosários são um pouquinho mais raros de encontrar. E esse poderia ser o problema, né? Eu vi muitas pessoas reclamando de que, putz, usa rosários pra tudo e é um pouco mais difícil de conseguir, então o jogo acaba se tornando meio chato por causa disso. Você tem que ficar procurando rosários e tal. Eu tive essa experiência um pouquinho no começo, mas pelo menos na parte que eu tô agora, eu tô me virando super bem com os rosários, pra ser sincera. Não acho que isso seja um problema, mas os Shell Shards, na minha opinião, não são tão bacanas. A forma que eles são usados no jogo não é muito bacana. Acho que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui pra não ficar explicando também muito as mecânicas e tal. Até porque, se você for jogar, acho que é legal você ir descobrindo, né, conforme você joga. Mas, basicamente, tem uma mecânica de combate do jogo que é atrelada a esses Shell Shards. E conforme você usa essas ferramentas em combate, você vai gastando esses Shell Shards. E isso, normalmente, não tem tanto problema, porque conforme você vai explorando o mapa, você derrota mais inimigos e você pega mais muito rápido, né? Mas quando você tá preso em uma batalha de chefe, que você vai várias vezes seguidas, você acaba gastando muito rápido esse recurso e você tem meio que sair de lá pra pegar mais, senão você não consegue usar esse recurso do combate. E eu entendo, eu vi algumas pessoas falando que isso é um incentivo pra você não ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Pra você não ficar insistindo no mesmo chefe e pra você explorar o mapa e descobrir coisas novas. E eu entendo isso, eu acho que, não sei se foi esse o motivo deles terem colocado, mas faz sentido. Mas pra mim isso não funcionou muito bem, porque eu comentei aqui mais cedo, eu sou uma pessoa que é ruim, mas persistente. Então isso quer dizer que eu vou tentar sim enfrentar o chefe várias vezes, porque muitas das vezes eu entendi como é o chefe, eu sei que eu consigo derrotar ele, mas demora pra eu pegar essa memória muscular, demora pra eu conseguir passar pela batalha. O tal do get good, né, get good, que o pessoal fala, eu demoro pra ficar boa, pra conseguir passar. Isso quer dizer que às vezes quando eu tô sentindo que eu tô quase derrotando aquele chefe, que eu já peguei o jeito e eu tô na última fase dele já, sabe? Eu só preciso conseguir desviar, melhorar meu time, não sei o quê. Aí bem nessa hora as minhas ferramentas acabam e eu tenho que sair de lá pra pegar mais recursos, né? Existem formas de contornar essa situação? Meio que existem, mas eu particularmente acho que essa situação não é muito bacana, sabe? Eu não gostei em nenhum momento que isso aconteceu. Pode ser que a minha impressão mude conforme eu avanço no jogo, mas isso me incomoda um pouquinho. Só que assim, por enquanto isso é um detalhe muito pequeno perante todo o resto que tá muito legal, que tá rolando, eu tô curtindo bastante o jogo. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais impressões aqui daqui a um tempo. Line Ju perguntou no Insta se eu gostei da série do Alien e se vai ter vídeo. E eu acho que eu perdi o timing de lançar um vídeo sobre a série agora, porque eu não vou conseguir lançar tão cedo, mas eu participei do Derivado Cast, que é lá com o Michel, o Bubu e com a Lesão. A gente falou do 7º episódio da série, que foi quase no finalzinho da temporada, então lá vocês conseguem ver mais as minhas impressões. Eu confesso que eu não gostei tanto do último episódio, no final da temporada mesmo, eu não curti tanto, mas eu gostei bastante de ter acompanhado a temporada como um todo. Eu acho que é uma série que dividiu opiniões, pelo que eu vi os comentários na internet, tem muita gente elogiando super e tem gente que tá reclamando pra caramba, mas eu particularmente gostei. Eu sei que muita gente que me acompanha acaba perguntando sobre susto, né, porque quando tem alguma obra que envolve terror, envolve uma coisa mais de suspense e tudo, a galera pergunta se tem susto, e eu venho aqui dizer pra vocês com muita felicidade que, apesar de ter tem muito susto no primeiro episódio, na minha opinião. Depois isso deu uma reduzida bem forte, tá? Eu acho que os sustos do primeiro episódio são bastante eficientes, eu fiquei bem assim assistindo, mas isso não é uma coisa que rola na temporada toda. Eles focam muito mais em outras formas de medo, outras formas de horror, principalmente em relação às criaturas. Inclusive, pra mim, um dos pontos altos da série é justamente a existência dessas outras criaturas. Ela é uma série que dá uma expandida nesse universo de Alien, que sempre foi um universo que trouxe várias discussões, mas eles acabam trazendo algumas outras, acabam trazendo outras criaturas. Eu fiquei muito fã do polvinho, não quero dar muitos detalhes aqui pra não spoiler pra vocês, mas pra mim é uma das criaturas mais interessantes da temporada. Também tem coisas interessantes sobre interações do xenomorfo com outras espécies, e eu acho bacana explorar isso. Tem uma coisa ou outra que eu não curti tanto, por exemplo, tem alguns personagens que eles falam pra gente que são super inteligentes, mas que não são tão inteligentes assim na prática. Isso tem a ver com os temas da temporada, existe sim toda uma questão de arrogância ali, de você achar que você tá a salvo porque você é
muito rico ou porque você é muito esperto. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que dá pra você mostrar isso com o seu personagem sendo negligente, sendo distraído, sendo arrogante, mas ele tomando sim algumas decisões mais pautadas na lógica, decisões mais espertas e tal. Não sei o que vocês acham, também não quero detalhar muito aqui, mas em geral é isso. Eu gostei da temporada, tem alguns detalhes que eu não curti tanto, mas em geral eu gostei bastante. Alguns episódios específicos que foram bem legais, e eu particularmente amei as criaturas, queria ver mais delas. Quem sabe aí numa segunda temporada a gente não consegue ver mais disso, né? O que vocês acharam de Alien Earth? Vocês gostaram? Curtiram a temporada? Querem ver mais? Ou não querem mais saber desse universo? Não gostaram dessa tentativa de expandir? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. E se você quiser participar do próximo Responde Mikan, fica de olho nas minhas redes sociais e aqui na aba comunidade, porque eu sempre peço perguntas aqui quando vou gravar vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!